é para aliviar de vez a minha dor. Um remédio amargo e definitivo contra o sofrimento. Essa matéria tem como tema o suicídio, um problema tão sério que faz com que pessoas iguais a você tirem a própria vida, porque não conseguem mais ver uma saída para os problemas e a única coisa que querem é não sentir mais dor. Para cobrir as minhas falas, utilizo nessa matéria alguns prints de relatos de pessoas em grupos de ajuda. São desabafos reais, pedidos de ajuda para ilustrar o que sente uma pessoa que enfrenta esse grave problema. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida todo ano, e um número muito maior tenta se suicidar, mas não tem êxito. A morte voluntária já é a segunda maior causa de óbito entre jovens de 15 a 29 anos, e esses números avançam rapidamente. Em Cascavel, apenas no primeiro semestre de 2020, 13 pessoas cometeram suicídio e 216 atendimentos foram realizados a pessoas que tentaram suicídio ou automutilação. Dos óbitos registrados em Cascavel, 44% tinham de 30 a 39 anos e a maioria eram homens. Mas o que leva uma pessoa a querer colocar um ponto final na própria vida? A psicóloga Aifa Amado Elia Sonda explica que fatores internos e externos influenciam para que uma pessoa tente o suicídio. Determinar um perfil não é exatamente como se a gente fosse, porque as questões emocionais, elas são muito internas, né? Então, existem fatores externos que vão desencadear e tem fatores internos. Os fatores externos é o gatilho. É algo que pode vir a acontecer na vida do sujeito, né? E que isso ele não dá conta. Uma ruptura de um emprego, de um relacionamento, e a pessoa acaba não dando conta, aí isso vem a ser o gatilho que a gente fala. Mas os fatores internos que são os mais pesados, os mais intensos, é os que causam dor e tristeza. E aí pode desencadear, isso na verdade já vem com um histórico dele, que são os fatores internos, ele já tem uma predisposição à depressão, a alguns eventos, a tristeza e a dor. O sujeito, ele sente uma dor, um vazio existencial, um vazio de desejo, e nesse sentido ele acaba não conseguindo suportar isso, e que ele vê que a única forma de se libertar dessa dor é através do suicídio. Mas é um fenômeno bastante complexo, onde o sujeito entra numa angústia muito grande. É possível a gente diferenciar uma tristeza comum e uma dor comum da tristeza e a dor que um suicida sente? Sim. Uhum. E como que é isso? A dor comum é quando o sujeito ele consegue sofrer por essa dor, né? Mas ele devagarinho, ele vai elaborando, digerindo essa dor de uma forma natural, porque ele tem recursos internos para isso, entende, David? E o melancólico, quando o transtorno, a doença mental vem se desenvolvendo, ele não consegue dar conta, ele só enxerga o vazio. É como se nós tivéssemos uma falha mnemônica ali, onde ele não se vê com autonomia, com energia o suficiente para dar conta disso. Então, por isso que ele faz esse movimento inverso. Então, naturalmente, uma pessoa lidaria com uma falta, uma perca, sofreria, sentiria dor, tristeza, mas de uma forma, com o passar dos dias, do tempo, existe a volta do desejo. Não, eu perdi meu emprego, mas eu vou estudar, né? Eu vou me lapidar, eu vou me agregar conhecimento para que eu possa me desenvolver, né? A gente consegue fazer a pessoa que naturalmente tem um padrão, mas aí a gente entra na estrutura psíquica patológica. Ela não consegue. A dor é insuportável, ela dilacera, onde o sujeito não vê saída. Então ele não consegue fazer essa inversão.
ele só consegue ver um caminho. Embora a relação entre distúrbios suicidas e mentais, em particular a depressão e o abuso de álcool, esteja bem estabelecida em países de alta renda, vários suicídios ocorrem de forma impulsiva e em momentos de crise, como um colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida, tais como problemas financeiros, términos de relacionamento, dores crônicas e doenças. Além disso, o enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos ou perdas e um senso de isolamento estão fortemente associados com o comportamento suicida. Então, veja, David, a gente vive numa sociedade que existe um discurso capitalista. E nós estamos sendo trazidos com uma leitura e uma ideia concebida de que nós temos que ser melhores, nós temos que atender à demanda do sucesso, nós temos que ser bem-sucedidos intelectualmente, emocionalmente, e toda essa demanda, quando a gente vê esse universo na mídia, todo mundo se mostra de uma forma feliz, bem-sucedida, ninguém tem problemas, E esses fatores externos acabam, quando o sujeito não tem uma estrutura psíquica bem resolvida, que ela tem essas tendências, esses traços de personalidade que levam a esse caminho da depressão, da melancolia, da tentativa do suicídio. Então, o que acaba? Ele não consegue lidar com isso, porque é como se uma voz interna ficasse ali latente, a dor, a dor intensa, uma dor que dilacera, e o sujeito não consegue, por quê? Porque ele se vê totalmente impedido, impotente de qualquer sucesso. E aí o que ele vê? A única saída para ele é o suicídio. Naturalmente, um sujeito, o que ele faz? Quando ele tem uma perca, ele lida com a situação. O patológico, ele se culpa. Eu que não fiz o suficiente, eu que não sou bom o suficiente, eu que não presto. O sujeito traz para si a culpa. Então é tudo para ele. Por isso que leva a esse sentimento da falta do desejo. Porque ele não se basta, ele precisa do outro. Diante de situações de desespero em que a pessoa tenta tirar a própria vida, outro profissional que auxilia nesse processo é o socorrista com formação específica para negociação em situações de crise. O tenente do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Cascavel, Cícero Viana, também possui treinamento pelo Centro de Valorização à Vida e conta sobre o trabalho. Na verdade, a gente vai procurar fazer o acolhimento dessa pessoa e tentar entender o que está causando a angústia numa pessoa que está em processo de uma crise suicida. Então, ouvi-la, primeiramente, o que hoje a gente, porque percebe que isso é uma defasagem muito grande na sociedade em geral, que a pessoa realmente ela ser ouvida no que ela quiser falar, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Então, o negociador ele vai basicamente, primeiramente, para ouvir essa pessoa, entender o que está causando aquele sofrimento nela, e de antemão posicionar para essa pessoa algumas soluções que a gente possa estar auxiliando ela nesse momento mais agudo da crise. A gente não vai lá para dar opinião ou para dar soluções assim imediatistas sobre o assunto, mas sim, de repente, a gente consegue, principalmente pela conversa, pelo diálogo, fazer essa pessoa realmente repensar ali que alguma coisa não está bem, na vida dela, alguma ou várias coisas, estão complicadas na vida dela, mas que possivelmente existem outras maneiras da gente ir solucionando esse problema sem ser o suicídio de fato,
O estigma, particularmente em torno de transtornos mentais e suicídio, faz com que muitas pessoas que estão pensando em tirar as suas próprias vidas ou que já tentaram suicídio não procurem ajuda e, por isso, não recebam o auxílio que necessitam. Então, o ato suicida, porque às vezes uma pessoa sofre um acidente de carro ou está com uma doença, um diagnóstico qualquer, então todo mundo se fragiliza com aquilo e apoia e acaba trazendo isso como algo humano. Mas quando a gente se dá através do ato suicida, existe um preconceito. Desde o momento que a pessoa está sendo atendida ali depois do ato suicida e não consegue o sucesso, no caso que é a morte, ele é indesejado, maltratado, condenado pela sociedade e pelo médico, né? Pela equipe médica, né? Porque, vamos supor, chega uma pessoa lá para ser atendida com uma fatalidade natural, ela é uma vítima. Não, mas o ato suicida, a pessoa que comete isso, ela é maltratada, ela é indesejada. E a gente vê muito claro isso, né? Então a gente pode pensar, temos que promover uma reflexão nesse sentido, né? Porque a pessoa, ela não está fazendo somente para chamar a atenção. É que a dor dela é profunda. Ela não consegue lidar com isso. Então ela precisa de um olhar diferenciado para que ela consiga ressignificar. Ela precisa ter uma amplitude de vida para que ela possa recomeçar, restaurar o seu momento, né? A prevenção não tem sido tratada de forma adequada e em diversas sociedades o tema é um tabu e por isso não é discutido abertamente. Sensibilizar a comunidade e quebrar o tabu são ações importantes aos países para alcançar progressos na prevenção do suicídio. Falar sobre suicídio, conversar com uma pessoa que tem ideações suicidas ou que já tentou cometer suicídio, falar sobre isso com ela, aumenta a probabilidade dela cometer o suicídio? Não, né? Falar sobre, informar, dialogar, promover reflexão é prevenir, né? É a gente estar com um olhar mais atento para o sujeito, né? Para a pessoa, aquele acolhimento, porque é isso que ela precisa, porque ela não se sente amada, ela não se sente suficiente. Então ela precisa, nós precisamos minimizar atitudes, os maus entendidos familiares, os maus entendidos da vida. Porque a pessoa, às vezes, ela tem uma fala de uma mãe, ou de um pai, ou de um familiar, ou de um chefe de trabalho, que aquilo fica marcado. E ela leva aquilo para todas as situações. Então, não. Falar, dialogar, promover reflexão, na verdade, isso é prevenir. No Brasil, o Centro de Valorização à Vida realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Por telefone, basta discar o 188. Então, assim, a gente tem que ficar atento, temos que buscar ajuda profissional, tratamento psiquiátrico e um tratamento psicológico, para que, através do tratamento psiquiátrico, ele vai amenizar essa dor, através do medicamento, do tratamento químico. E a psicologia, ela vai ampliar, ela vai dar uma maior clareza do sujeito, então vai tentar ressignificar o sentido da vida. Para esse pensamento mais denso, ali, mais agudo da crise psicológica, né, realmente a principal solução é a fala, é você colocar isso para fora, é ter uma pessoa, se possível, né, uma pessoa que já seja habilitada, né, para fazer essa escuta sua, para te ouvir, para de repente se posicionar de uma maneira mais correta, né? Então tem toda uma rede de psicólogos, de terapeutas, né? E aí tem a parte da psiquiatria também que pode prestar um apoio, né? E presta um apoio fundamental para esse tipo de situação, né? Mas que é fundamental a gente procurar apoio, procurar ajuda, porque a gente tem uma rede de apoio, uma rede de ajuda grande no município. E em Cascavel, né,
A gente tem a lei municipal desde 2017, ela garante atividades e ações de prevenção. Então nós temos no mês de setembro, né, que é o Setembro Amarelo, que vem a trazer um mês específico, que vem a despertar mais isso, promover reflexões em relação a esse fenômeno, que é gravíssimo. São muitas as pessoas que passam por um transtorno e estão passando por um transtorno psicológico nesse exato momento, né? E que o suicídio não é uma solução para esses problemas, em virtude de que ela não vai estar, né, presente para usufruir dessa solução, né? A partir do momento da morte, ela não vai mais estar presente para ver a solução do seu problema, né? E que existem outra rede de apoio, né, dentro do município, tem a questão dos psicólogos das universidades, né, que prestam serviço gratuito. A rede municipal de saúde presta o serviço gratuito de atendimento psicológico, né? O CVV, pelo telefone 188, né, está sempre disponível para atender, para conversar. Então nós temos, o que precisa? Buscar as UBSs, temos os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e o atendimento especializado, né, psiquiátrico e psicológico. Você não está sozinho. Procure ajuda, converse. Sua vida é muito importante.